Capítulo 5. Aos pés de Jesus em submissão, na cruz. A história. Apenas uns poucos dias haviam se passado desde o memorável jantar na casa de Simão. E agora Maria, Marta e Lázaro sentaram-se juntos para outra refeição especial. Um terrível pressentimento pairava sobre o pequeno grupo de discípulos em Betânia, enquanto eles tomavam a simples refeição da Páscoa naquela quinta-feira à noite. Maria sentiu profundamente o embaraçoso silêncio. De alguma maneira, pareceu um gesto de despedida quando Jesus anunciou que naquele ano ele comemoraria a Páscoa na Cidade Santa com os 12. Todos sabiam sobre o crescente número de inimigos em Jerusalém que estavam tramando a morte de Jesus. Poucos dias antes, os sacerdotes e os escribas haviam ficado furiosos quando uma vasta multidão o aclamara como o filho de Davi, dizendo: "Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas." Jesus havia andado no lombo de um jumentinho emprestado que nunca fora cavalgado. Desceram o Monte das Oliveiras, atravessaram o portão formoso em direção ao templo. Todo judeu conhecia o profundo significado desse ato. O mestre estava vivenciando a mais bem conhecida profecia a respeito da vinda do Messias. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Maria estava entre os mais animados da alegre multidão, gritando: "Bendito é o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!" As pessoas estavam espalhando suas capas no caminho e agitando ramos de palmeira, gestos claramente reservados para um rei vitorioso. Quando os escribas e fariseus ordenaram que Jesus silenciasse a agitada multidão, Jesus censurou os líderes. "Se eles ficarem quietos, as pedras clamarão." Ele respondeu como se dissesse aos seus inimigos que nada impediria o cumprimento da profecia. Os sacerdotes do templo e os líderes fariseus não estavam apenas indignados, eles estavam com inveja de que aquele inculto carpinteiro estivesse recebendo o louvor do povo. Cheios de sabedoria mundana, esses homens viam a Jesus como uma séria ameaça à sua autoridade, posição e especialmente à segurança nacional. Essa interrupção incomodou Maria, mas havia outra coisa que aconteceu e que a deixou mais preocupada. Enquanto descia do Monte das Oliveiras para Jerusalém, Jesus parou a alegre procissão e começou a olhar fixamente para a linda cidade como se estivesse em transe. Depois de um longo silêncio, seu rosto se contorceu com angústia e ele chorou sobre a cidade. Havia um grave tom decisivo em sua voz quando ele proferiu uma sentença profetizando o futuro da cidade. "Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação." Nesse mesmo dia, ele entrou no templo e novamente lançou fora os cambistas, virando suas mesas e expulsando aqueles que compravam e vendiam no templo, e os vendedores de ofertas de sacrifício. Então, como se isso não fosse suficiente, ele colocou as coisas em pratos limpos com os saduceus, escribas, fariseus e doutores da lei. Eles queriam enredá-lo em suas próprias palavras, ou pelo menos embaraçá-lo e desacreditá-lo diante do povo. Em vez disso, seu perverso plano teve o efeito contrário. Com capacidade sobrenatural, Jesus inesperadamente virou as mesas sobre os líderes, deixando-os humilhados na frente da multidão de adoradores. Então Jesus encerrou a confrontação ao denunciá-los como hipócritas, tolos cegos, túmulos caiados e uma raça de víboras.
Enquanto eles se retiravam furiosos, desacreditados por suas severas repreensões, seus olhos irados refletiam a vingança assassina que tomava forma em seu coração. Não havia dúvida sobre isso. Os gananciosos líderes agora fariam qualquer coisa para destruí-lo. Quando Jesus deixou o templo, parou para contemplar o belo edifício e disse: Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus disse a Maria que depois Jesus profetizou que logo não seria deixada nenhuma pedra sobre pedra do templo. Não havia dúvida. Jesus sabia que algo terrível estava para acontecer. No fim daquela noite, revirando-se na cama, Maria lembrou-se dos acontecimentos da semana. Horas depois, finalmente seus inquietantes pensamentos se renderam a um sono agitado. Na absoluta quietude daquela suave noite primaveril, o silêncio do lar de Marta em Betânia foi abruptamente interrompido pela insistente batida na porta da frente. "Quem é?" Lázaro perguntou na escuridão. "O que você deseja?" "É o André!" A resposta veio abafada. André era um dos mais gentis e atenciosos discípulos de Jesus. Maria ouviu seu irmão procurar um manto e se dirigir à porta. Do quarto, Maria podia ver Marta assoprando um carvão para acender a palha para a lamparina. Enquanto o temor surgia dentro de si, Maria pulou da cama e colocou seu manto. Rapidamente, Lázaro correu para abrir a porta. Ele puxou André bruscamente para dentro e então trancou a porta. "O que aconteceu?" ele perguntou. Antes mesmo de André responder, Maria imaginou. "Eles pegaram o mestre", André disse ofegante, tentando recuperar o fôlego. Quem o pegou? Marta perguntou, dirigindo-se apressadamente à sala. "Os sacerdotes vieram com os guardas do templo e uma grande comitiva e..." André ficou pálido. Ele fez uma pausa e disse com horror: "Judas Iscariotes os estava conduzindo." "Judas?" Lázaro disse com descrença. Maria, em pé atrás do irmão, não ficou tão surpresa. Para onde o levaram? Marta perguntou. "Não tenho certeza", André admitiu. "Ficamos confusos e com medo. Vi Pedro, meu irmão, desembainhar a espada e erguê-la, mas Jesus o impediu e não fez nenhum esforço para fugir." Lázaro conduziu o exausto André até um sofá para sentar-se. Por um momento, André cobriu os olhos com as mãos. Depois de uma longa pausa, ele olhou súplice para Lázaro. "Quando ele permitiu que eles o pegassem e amarrassem suas mãos, todos nós ficamos atordoados. Pensamos que ele usaria seu poder para libertar-se como antes." André abaixou a cabeça novamente, sentindo-se envergonhado. "Quando ele não fez nada, ficamos em pânico e corremos em direções diferentes." Marta ofegou como se fosse incapaz de recuperar o fôlego. Ó Senhor, não permita que eles machuquem o ungido de Israel." Inconsciente da oração da mulher, André continuou. "Acho que eles o levaram para a casa do sumo sacerdote." Lázaro balançou a cabeça solenemente. "Eles farão um julgamento rápido." Ele deu um forte suspiro. "Então o levarão a Pilatos para garantir um decreto de morte, isto é, se não o matarem primeiro." "Eu preciso encontrá-lo. Preciso fazer alguma coisa." Maria se apressou para o seu quarto, trocou de roupa e colocou um xale sobre a cabeça e voltou para encontrar a irmã e o irmão também prontos para partir. Exatamente quando a luz da nova manhã começava a competir com as estrelas, o contorno escuro de 4 discípulos assustados pôde ser fracamente avistado no prolongado luar, apressando-se estrada abaixo para a cidade santa. Betânia ficava a leste do Monte das Oliveiras, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém.
Quando chegaram ao cume da montanha, contemplando a cidade antiga, Lázaro comentou que era estranho ver tantas luzes acesas em Jerusalém tão cedo. Algo incomum certamente estava acontecendo. Como o encontraremos? Maria perguntou. André foi o primeiro a responder. Primeiro devemos ir até a casa de Maria, mãe de João Marcos. Sempre nos reuníamos lá na sala do andar superior, quando estávamos em Jerusalém. Eles desceram apressados o Monte das Oliveiras e passaram pelo jardim do Getsêmani. André mostrou a clareira onde ele vira Jesus pela última vez, como se estivesse esperando ainda encontrá-lo ali. Foi aqui que, de trás de um bosque de ciprestes novos, eles ouviram um gemido alto e triste, como se fosse o de um animal ferido. O som fez com que um frio percorresse a espinha de Maria. Era Pedro. Ele havia voltado ao jardim para chorar, arrependido por negar o Senhor. Ele se lançara prostrado no mesmo local em que Jesus, poucas horas antes, havia umedecido o solo com seu sangue e suas lágrimas enquanto agonizava em oração. André se aproximou, ajoelhou-se ao lado de seu irmão mais velho e ternamente colocou a mão sobre o ombro do forte pescador. Dominado pela dor, o corpo de Pedro estremeceu enquanto ele chorava amargamente. Simão, André rogou ao irmão, venha, vamos até o cenáculo. Não, Pedro gemeu, eu o neguei 3 vezes. André tentou consolá-lo. Todos nós ficamos com medo, todos nós fugimos. Você não compreende, Jesus olhou para mim. Pedro soluçou. A última vez que eu blasfemei e jurei que não o conhecia, ele olhou diretamente para mim da sala de julgamento. Pedro levantou o rosto na direção do irmão. Estava coberto de terra e lágrimas. Então, quando ouvi o galo cantando, vi um guarda bater nele. Lembra-se do que ele me disse? Ele tentou me advertir, mas fui orgulhoso demais para lhe dar ouvidos. Pedro cobriu o rosto com um braço e esmurrou o chão enquanto chorava. Lázaro animou Pedro. Quando descobrirmos o que aconteceu, mandaremos alguém para avisar você. Era óbvio que esse pesaroso discípulo não estava em condição de servir de ajuda na busca deles. Relutantemente, André deixou seu irmão. Ele comentou com Lázaro que nunca o havia visto chorar, a não ser quando eram garotos. Quando chegaram ao portão dourado, os guardas estavam sonolentos demais para lhes fazer qualquer pergunta e os deixaram passar sem dar explicação. Durante a semana da Páscoa, devotados judeus peregrinos de todo o império iam a Jerusalém em multidões. Os guardas da cidade já temiam a investida que aconteceria com a proximidade do amanhecer. Nesse ano, a Páscoa caiu no sábado, tornando o grande dia de sábado. Isso atrairia um número surpreendentemente grande de pessoas, milhares de adoradores seguindo para o templo a tempo para o sacrifício da sexta-feira à tarde. Quando Maria e os outros chegaram à casa de João Marcos, descobriram que André estava certo. Muitos dos outros discípulos já estavam lá. O ar estava carregado com a terrível perspectiva. Marta abraçou a mãe de João Marcos. Maria observou enquanto as 2 mulheres choravam, uma no ombro da outra. A sala estava repleta de dúvidas, todos querendo ouvir notícias recentes do Senhor preso. Fora o que André nos contou, soubemos de algo mais, disse Marta. Encontramos Pedro no jardim. Ele disse que viu Jesus pela última vez na sala de julgamento do sumo sacerdote. O que vocês ouviram? Maria acrescentou. A essa altura, João Marcos, de 18 anos de idade, falou: Eu sabia que Jesus e os 12 estariam dormindo no jardim hoje à noite e quis ouvir o mestre contar a história da Páscoa novamente. Então fui ao Getsêmani. Mas quando cheguei, Tomé disse que Jesus parecia aflito e que havia levado Pedro, Tiago e João a uma certa distância para que pudessem orar.
Assim conversei um pouco com Tomé e Natanael. Depois tirei minha roupa sobressalente, deitei e me cobri com um manto e dormi. A próxima coisa que ouvi foi o som de homens gritando, enquanto uma multidão se aproximava. Havia soldados com eles. Todos nós sabíamos que esse dia chegaria, mas esperávamos que quando eles o prendessem e o amarrassem, o Espírito do Senhor viria sobre ele e o libertaria como Sansão. Pensávamos que acompanharíamos Jesus na batalha contra os romanos até que ele reivindicasse o trono de Davi. O jovem olhou desconcertado por causa da estranha mudança nos acontecimentos. Mas quando prenderam Jesus, ele não fez nenhum esforço para resistir. Todos nós ficamos chocados quando o levaram como um criminoso comum. Eles o conduziram do jardim em direção à cidade. João Marcos engoliu em seco e continuou. Eu me cobri com meu manto e tentei acompanhar. Então 2 guardas do templo me viram e gritaram: "Você é espião dele?" Eles me agarraram, mas consegui me livrar e fugir, deixando meu manto nas mãos deles. Isso é um mau sinal, Tomé disse enquanto olhava para baixo e balançava a cabeça. Foi isso que aconteceu ao patriarca José quando fugiu da esposa de Potifar. Ele acabou na cadeia. Marcos ignorou o comentário negativo de Tomé e continuou. Antes que eles me perseguissem, ouvi um deles dizer que depois que realizassem o julgamento, precisariam acordar Pilatos para garantir o decreto de morte. João Marcos olhou para Lázaro em busca de compreensão. Eles já decidiram que ele é culpado, ele concluiu, e estão determinados a crucificá-lo diante de seus seguidores. A palavra crucificar provocou um coro de lamentos dos assustados discípulos. Essa terrível forma de execução era aplicada aos piores criminosos. Era planejada para causar o mais intenso sofrimento para a vítima. Logo depois de João Marcos pronunciar essas palavras, Maria percebeu que tinha que fazer alguma coisa, qualquer coisa. Ela abriu violentamente a porta e desapareceu na noite. As horas que se seguiram foram cheias de tristeza e frustração para Maria. Quando ela chegou à casa de Anás, o sumo sacerdote aposentado, Jesus já havia sido transferido para Caifás, o atual sacerdote. Na casa de Caifás, um servo sonolento lhe disse que o concílio judeu o havia condenado a morrer e estavam indo até Pilatos para ratificar a sentença de morte. Eles eram homens decididos e cruéis, e não descansariam até que alcançassem seu objetivo. Enquanto Maria se encaminhava à sala de julgamento de Pilatos, um mercador que estava abrindo a loja lhe disse que ouvira dizer que Pilatos tinha acabado de enviar Jesus ao palácio de Herodes. Considerando que Jesus é da Galileia, o lojista lembrou, o prisioneiro está sob a jurisdição de Herodes. Exausta, Maria apoiou-se na parede e chorou. Herodes era o mais insensível e odiado governante do Império Romano. Seu pai havia matado os bebês em Belém e o filho não era menos cruel. Ele havia condenado João Batista à morte sem nem mesmo qualquer tipo de julgamento. Ela sabia que Jesus não receberia clemência desse homem desumano. Recuperando o fôlego, Maria se apressou para a área romana de Jerusalém, em direção ao palácio de verão de Herodes. Maria estava tão distraída que não percebeu o sol da manhã banhando os telhados das casas com os primeiros raios dourados do sol primaveril. De repente, a terrível manhã de 2 anos atrás relampejou na mente da mulher o dia em que ela vira Jesus no templo pela primeira vez e ele a salvara dos mesmos homens maus. Maria percebeu que não seria capaz de fazer o mesmo por ele. Compreendeu que Jesus estava agora recebendo o castigo dela. Se tão somente eu pudesse fazer algo por ele, se eu pudesse apenas ficar perto dele. Assim que a aflita mulher rodeou a rua
que dava para o setor romano, ouviu o barulho de armaduras e a batida dos pés dos soldados. Viu com horror uma multidão de soldados liderada pelos sacerdotes, percorrendo seu caminho até a estreita estrada pavimentada com pedra. No meio, vigiado de cada lado como se fosse um perigoso criminoso, estava Jesus. A procissão se movia de maneira apressada e determinada. Maria teve que se retirar rapidamente para uma entrada para evitar ser atropelada por essa multidão militar. Quando finalmente viu Jesus de relance, ela quase não o reconheceu. Um guarda romano o conduzia a estrada acima, ocasionalmente golpeando-o nos ombros com o cabo de madeira de seu chicote. Eles haviam trançado uma coroa de espinhos e a pressionaram em sua cabeça. A parte de trás de seu manto, sem costura, estava molhada de sangue. Seu rosto estava ferido e coberto com uma repugnante mistura de sangue e cuspe. Sua barba estava estranhamente irregular e esfolada, como se alguém tivesse arrancado punhados de pelos. A despeito de tudo isso, ela não viu vestígio algum de ira em sua expressão. Seu coração sofria por seu mestre. Ele era o homem mais gentil que ela já conhecera. Angustiava-a vê-lo sofrer daquele jeito. Maria sentiu náuseas. Lágrimas nublaram sua visão. Enquanto a procissão passava, ela esperou um pouco e perguntou a um dos espectadores, um homem gordo e baixinho: O que aconteceu com ele? O homem respondeu: Bem, a versão que ouvi é que Herodes queria que o mestre realizasse algum milagre. O rei propôs deixá-lo ir, mas quando ele não respondeu, Herodes ordenou que fosse açoitado. Depois, ele foi entregue aos soldados. O rosto do estranho ficou sério. Aqueles soldados romanos estavam esperando uma chance para colocar as mãos em um judeu e se aproveitaram disso. Agora acho que Herodes o enviou de volta a Pilatos. Ao entrar no portão da sala de julgamento de Pilatos, Maria viu outras centenas de pessoas já reunidas. Elas estavam se dirigindo para o pátio exterior. Alguns servos dos sacerdotes estavam circulando no meio da crescente multidão, espalhando a ordem. Quando Pilatos perguntar à multidão: peçam por Barrabás! Maria ficou na ponta dos pés para ver o que estava acontecendo. Mas seu corpo frágil foi empurrado para a frente e para trás pela crescente multidão, composta em sua maioria por homens. Ela forçou passagem para se aproximar o máximo possível, até que foi impedida por uma fileira dupla de guardas da elite romana, que apontaram nervosamente suas lanças em direção à turba agitada. Logo adiante dos guardas, os sacerdotes e líderes do sinédrio permaneciam em pé na base dos degraus. A lei judaica não lhes permitia arriscar-se a entrar numa residência gentílica, por temor de ser contaminados e considerados impuros. Eles não queriam isso, especialmente nessa importante Santa Semana de Páscoa. Maria pensou consigo mesma: Que hipócritas! Estão prestes a assassinar um homem inocente, o Messias. E tudo o que conseguem pensar é em não colocar o pé nos degraus da porta de uma habitação romana. Ela se lembrou das palavras de Jesus: Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Maria virou-se para uma das poucas mulheres presentes e perguntou: O que está acontecendo com Jesus? Quase sem olhar para Maria, a mulher disse: Pilatos o chamou à sala para interrogá-lo. Maria olhou uma segunda vez para a mulher e percebeu que a reconhecia. Ela fora uma das líderes da multidão que havia dirigido a procissão a Jerusalém em honra a Jesus. Depois de vários momentos angustiantes, Pilatos emergiu da sala de julgamento, parecendo preocupado e confuso. Um exausto Jesus o acompanhava. O Senhor ficou parado entre duas colunas, com um soldado de cada lado. A história de Sansão veio repentinamente à mente de Maria. Pilatos balançou a cabeça em direção a Jesus. Eu interroguei aquele a quem vocês chamam Rei dos Judeus.
e não descobri nenhuma falta nele. A multidão se tornou mais agitada quando Pilatos fez uma pausa antes de terminar seu pensamento. Mas por quê? Esta é a Semana Santa de vocês? Como um gesto de bondade, farei o que sempre tenho feito e libertarei alguém de seu povo. Imediatamente, 2 soldados trouxeram Barrabás, o mais infame bandido judeu que os romanos já haviam capturado. Barrabás era ladrão, assassino e se proclamara Messias. Pilatos apresentou os 2 homens diante do povo. O contraste não poderia ter sido mais vívido. Barrabás era um criminoso frio e insensível. Jesus, embora desfigurado pela tortura, ainda revelava inocência e majestade divinas. Maria não podia acreditar nos seus ouvidos. Como animais selvagens, vociferando, a multidão gritava: "Solte Barrabás!" Maria percebeu que os servos dos sacerdotes estavam espalhados entre a multidão, instigando as pessoas. O refrão se tornava cada vez mais alto: Barrabás! Barrabás! Solte Barrabás! Incrédulo por causa da resposta inesperada, Pilatos empalideceu. Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. A multidão vociferou em uníssono: Crucifica-o! 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 Maria gritou a plenos pulmões: Liberte Jesus! Vários dentre a multidão lançaram-lhe um olhar cheio de ódio. Mas sua frágil e solitária voz se perdeu no rugido da multidão possuída pelo demônio que pedia seu sangue. Eles continuaram fazendo coro: Crucifica-o! 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 Pilatos olhou para a multidão com espanto e desgosto. Que mal fez ele? Maria viu a mulher ao seu lado, que poucos dias antes havia gritado: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e agora falava rispidamente: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos parecia visivelmente frustrado. Que mal fez ele? Não encontrei razão para que seja morto. O barulho da multidão se tornou ensurdecedor. O líder romano levantou as mãos pedindo silêncio. Relutantemente, a agitada turba obedeceu. Em tom de conciliação, ele disse: Vou mandar açoitá-lo e o deixarei ir. Mas a simples menção de sua libertação incitou o povo a um frenesi 10 vezes maior. Maria ouviu um sacerdote gritar a Pilatos: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu que o estavam acusando de traição e viu que uma revolta estava se formando, ele pegou água e lavou as mãos diante da multidão. Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Um grito demoníaco de vitória veio da multidão. Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos! Então Pilatos, desejando agradar a multidão, soltou Barrabás e ordenou que Jesus fosse açoitado e depois crucificado. Maria ficou sem ação por alguns momentos. Ela lutava consigo mesma enquanto os outros se apressavam para o lugar da execução. Ansiou estar perto de Jesus, mas sentia repugnância diante do pensamento de testemunhar sua penalidade. Havia visto crucifixões, a mais horrível forma de execução já planejada. Lentamente, Maria virou-se e se dirigiu ao portão. Eram cerca de 9 horas da manhã, e agora parecia que toda a cidade estava desperta e agitada com o que iria acontecer. Quando Maria, com crescente determinação, abriu caminho através da multidão que aumentava na antiga rua, ouviu a voz das pessoas à sua frente se tornando mais excitada.
Os soldados estavam gritando para que abrissem passagem enquanto conduziam Jesus ao lugar de execução. Junto com Jesus, os soldados escoltavam 2 criminosos, ladrões, que deviam ser executados ao mesmo tempo. Desesperadamente, Maria abriu o caminho até que pôde ver Jesus, mas a terrível cena quase a fez desmaiar. Ele estava curvado por causa da pesada carga de uma horrível cruz que fora colocada em seus ombros. Suas mãos estavam atadas à viga principal da cruz, impedindo-o de espantar os irritantes insetos que eram atraídos ao seu rosto ensanguentado. Suas pernas tremiam a cada passo. Maria percebeu que não era apenas o peso da cruz. O sangue, ainda úmido nas costas de Jesus, indicava que a ordem de Pilatos para que ele fosse novamente açoitado havia sido obedecida. A pressão da áspera madeira sobre suas costas feridas devia ser excruciante. Jesus tropeçou e caiu ajoelhado sobre o implacável pavimento de pedra. Um impaciente guarda romano o chutou no lado e começou a amaldiçoar e gritar algo em latim. Gemendo com intensa dor, Jesus esforçou-se para se levantar, mas conseguiu dar apenas 2 passos antes de desmaiar. Incapaz de controlar a queda, ele acabou batendo o rosto nas pedras. Maria não pôde suportar aquilo e instintivamente correu em direção a Jesus para ajudá-lo. Surpreso por sua audácia, o mesmo soldado que havia chutado Jesus a empurrou para o lado. Mas o centurião responsável, percebendo que era impossível para Jesus continuar carregando sua própria cruz, ordenou que a cruz fosse tirada de seus ombros. A cabeça do guarda rapidamente explorou o rosto dos espectadores até que avistou um homem negro forte que estivera olhando com simpatia para Jesus. "Você, carregue-a!" ele ordenou enfaticamente, apontando para o horrível instrumento de tortura. Enquanto a atenção de todos foi dirigida para os guardas que colocavam a cruz sobre os ombros do outro homem, Maria se apressou até o lado de Jesus. Ela tirou seu xale e começou a secar gentilmente seu rosto ferido e ensanguentado. Ela sabia que tinha apenas uns poucos segundos e precisava de água. Freneticamente, ela olhou em volta e avistou um homem que tinha um pequeno odre de água preso ao cinto. Sem pedir permissão, Maria correu e puxou o odre de água do homem, derramando o conteúdo em seu xale. O surpreso homem gritou em protesto, mas não fez esforços para impedi-la. Maria tomou a cabeça de Jesus e a levantou. Depois espremeu umas poucas gotas de água do tecido molhado em seus lábios feridos e inchados. Jesus abriu lentamente os olhos. Foram necessários alguns segundos para ele reconhecer Maria, que agora estava limpando o sangue de seu rosto com a ponta molhada de seu xale. Maria percebeu que ele a reconheceu porque Jesus claramente sorriu com os olhos. Foi então que os soldados viram o que ela estava fazendo. Um deles gritou e levantou seu chicote num gesto ameaçador. Relutantemente, Maria se retirou em direção à multidão, mas sentia-se agradecida por poder providenciar de maneira singela um breve alívio ao seu mestre. Ficou especialmente grata porque Jesus soube que ela estava lá, mas agora seu pesadelo devia prosseguir. Com as mãos recém-atadas na frente e com uma afiada lança romana cutucando por trás, Jesus caminhou lentamente para cumprir a profecia. Enquanto se aproximavam dos portões da cidade, um dos ladrões condenados conseguiu soltar uma das mãos e fez uma patética e desesperada tentativa de fuga para a liberdade, arrastando a cruz ainda presa à outra mão. Quando os guardas dominaram o rebelde, Jesus ouviu um grupo de mulheres no portão chorando por ele. Voltando-se para elas, ele pronunciou com voz clara
uma deprimente sentença. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Quando ouviu essas palavras, Maria sentiu um calafrio percorrer a espinha. A multidão se espremeu para passar pelo portão das ovelhas. No afunilamento, Maria foi forçada a ficar para trás, na multidão. Ao chegar ao Monte Calvário, os 2 ladrões que haviam sido condenados com Jesus estavam se debatendo desesperadamente, enquanto os soldados os forçavam a permanecer na posição em suas cruzes e prendiam seus braços e pernas. Os soldados romanos zombavam de suas súplicas e lamentos agonizantes. Porém, quando despiram Jesus e o colocaram no rude madeiro, os insensíveis soldados admiraram sua pacífica submissão. Maria ouviu um homem atrás dela citar os escritos dos profetas. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ela virou-se e reconheceu Nicodemos, um destacado fariseu que recentemente se tornara apoiador declarado do ministério de Jesus. O importante homem chorava enquanto citava essa passagem messiânica. O centurião, agora sentindo simpatia por Jesus, mandou que um de seus guardas lhe oferecesse uma mistura de fel e vinho para atenuar a dor antes que o pregassem no madeiro. Jesus levou à boca a concha, mas quando percebeu que era vinho fermentado, recusou-se a bebê-lo. Maria se encolheu quando um dos guardas brandiu seu martelo e transpassou o primeiro prego de ferro na carne tenra e trêmula do Salvador. Jesus arqueou as costas e soltou um gemido agonizante. Seus dedos se contraíram de dor. Apesar disso, ele ostentava uma serena calma em seu rosto. Eles repetiram a sangrenta tarefa na outra mão, depois nos pés. Então, ela e todos os outros que estavam reunidos no monte ouviram Jesus clamar aos céus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Triste e sentindo náuseas, Maria voltou-se da cena exatamente a tempo de ver João nas proximidades. Ele e outro discípulo estavam sustentando o enfraquecido corpo da mãe de Jesus. Ela havia desmaiado. Maria foi instintivamente na direção de seus amigos. Os olhos de João estavam vermelhos por causa do choro e cansaço. 2 outras mulheres o acompanhavam, Maria, a esposa de Cleopas, e a tia de Jesus. Reanimando a mãe de Jesus, eles se ofereceram para tirá-la dali, mas ela insistiu em permanecer. Dessa forma, amparada por João e a esposa de Cleopas, os 3 se viraram para encarar a terrível execução. Ninguém disse uma palavra. Com um grito, os soldados levantaram a cruz de Jesus e, com um violento golpe, ela deslizou para o buraco que fora preparado. Jesus soltou outro gemido agonizante quando o peso do seu corpo se deslocou abruptamente para os cravos. Inicialmente, era impossível ficar perto de Jesus. Milhares de devotos peregrinos da Páscoa de todo o Império Romano lotavam a estrada que conduzia à cidade. Muitos pararam, contemplando em choque as cruzes e especialmente o que estava escrito na cruz do meio, as palavras "Este é o Rei dos Judeus", em 3 línguas, estavam expostas numa rústica placa acima da cabeça de Jesus. Os espectadores abaixavam os olhos, batiam no peito e seguiam caminhando. Também havia os líderes religiosos
que circundavam a cruz como chacais que esperam covardemente que morra sua refeição em potencial. Eles proferiam escárnios e maldições ao homem moribundo. Era óbvio a todos que observavam que a inveja levara esses homens a crucificá-lo, e demônios sanguinários de crueldade os possuíam naquele momento. Enquanto as intermináveis horas se arrastavam, urubus começaram a sobrevoar o cenário e as multidões começaram a diminuir. As pessoas precisavam apressar-se para ir para casa e fazer os preparativos finais para o sábado que se aproximava. Em cada oportunidade, Maria e outros fiéis adoradores se aproximavam mais da cruz, até que ela ficou a uma pequena distância do único homem que a havia tratado e amado com o mais puro amor e respeito. Os rudes guardas posicionados no local ficaram chocados com a crueldade demonstrada pelos líderes religiosos contra alguém de seu próprio povo, mas eles olharam para Maria e seus amigos com simpatia e lhes permitiram aproximar-se da cruz de Jesus. Os olhos de Jesus estavam fechados e sua respiração era difícil, mas como se percebesse a aproximação de Maria, o mestre abriu os olhos e olhou para ela com uma expressão que dizia: "Isto mostra o quanto amo você." Enquanto Maria olhava através de suas lágrimas para o rosto ferido, espontaneamente estendeu uma de suas mãos e com dedos trêmulos tocou brevemente seus feridos e ensanguentados pés.